Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, glória a Deus, capítulo 23. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Maravilha. 2 Samuel, capítulo 23, está lá no Velho Testamento. Vamos ler dois versos, verso 11 e o verso 12. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. Quantos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e defendeu e matou os filisteus. O Senhor realizou um grande livramento. Verso 11: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um grande pedaço de terra, cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus. O Senhor realizou um grande livramento. Amém, meus amados? Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero aqui falar da nossa posição, de qual posição nós temos assumido no corpo de Cristo, qual atitude nós temos tido para com a obra de Deus. Hoje é domingo de primícias. Qual tem sido nosso compromisso? Talvez, meu irmão, nós no passado já fomos alguém muito envolvido nas coisas, na obra de Deus. O tempo passou e a gente se estacionou num canto, ou a gente diminuiu o ritmo, ou em outros casos até mesmo paramos e não temos nenhum envolvimento. Outros têm um envolvimento superficial. Em tempos passados nós fomos extremamente envolvidos, extremamente ativos com a causa do Evangelho, mas hoje estamos como que alguém que assiste, alguém que só olha, alguém que está na plateia, mas que não se envolve em realizar as coisas e a obra de Deus. Irmãos, há muitos motivos para alguém parar. Há o cansaço, há as frustrações, as decepções. Muita coisa pode acontecer e fazer você parar de servir ou de fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Há muitas coisas. Conheço pessoas que pararam por causa de enfermidades. Com certeza. Há uma irmã de nossa igreja que eu sempre oro por ela, nós oramos por ela. Essa irmã é uma das mulheres que mais assimilaram a questão do ganhar e fazer discípulos, do ganhar e cuidar. Hoje vou visitar ela lá, amanhã estarei na casa dela, todos os meses eu vou lá. Apesar da pandemia, a família falou: pastor, não tem problema de pandemia aqui, pode vir que minha mãe e meu pai precisam do senhor. Eu falei: então tá bom. E eu chego lá, aquela ganhadora de almas, aquela discipuladora que eu tanto admiro, ela não pode fazer o que fazia antes, porque ela está num leito. Ela fica a maioria do tempo, a maioria do dia, da parte do dia ela fica na cama. Ela não consegue mais se levantar, não consegue andar devido a uma enfermidade. Talvez você parou não por uma enfermidade, mas por uma frustração. Você está frustrado: fiz tanta coisa, mas não deu em nada. Está frustrado. Talvez você parou porque você está decepcionado. Você acreditou e na realidade o resultado te frustrou. Olha, eu achei que ia ser melhor, não achei que ia ser assim. Ou você se frustrou ou se decepcionou com as pessoas que caminhavam com você. Normalmente há muitos, a igreja
há uma parte da igreja que se frustra e ela fica refém o resto da vida da frustração. Ela se frustrou com um pastor, ela acreditou num pastor, acreditou num missionário, acreditou em uma pastora e aquela pastora decepcionou ela. Ou aquele líder decepcionou. E aquela pessoa, por causa da decepção, ela não vai gerar mais frutos, ela não vai crescer, ela não vai mais alcançar alguém, ela não vai mais responder aos desafios que vão sair do altar para a vida dela. O que te parou? Irmãos, na realidade, eu gostaria aqui de falar de alguém que poderia também sair e deixar tudo para lá. Mas nós vamos ver aqui nessa breve palavra o exemplo de alguém que tem algumas coisas a nos ensinar. Antes eu gostaria de falar, antes de falar deste homem, eu gostaria de falar do que ele fazia parte. Ele fazia parte do exército mais famoso do Velho Testamento. O exército mais famoso do Velho Testamento é o exército que tinha a cara como a cara de leão. Este exército se vestia de vermelho para impressionar o seu inimigo. Então, quando seus inimigos viam de longe aquela multidão de vermelho, eles ficavam impactados e eles ficavam muitas vezes paralisados. E enquanto aquele exército avançava, que exército é esse? O exército do rei Davi. O exército que no Velho Testamento mais venceu batalhas. O exército de Davi é considerado um exército de primeira linha. E algumas das grandes conquistas que esse exército conquistou, ainda hoje, quando a gente vai a Israel, a gente vê lá, isso aqui foi conquistado pelo rei Davi. O exército de Davi aumentou em cerca de 1000 vezes o tamanho do reino de Israel. Davi, com aqueles homens, marcou história. E o texto que nós lemos aqui em 2 Samuel, fala de uma relação, dá uma relação dos nomes dos principais deste exército. Os principais do exército de Davi eram chamados de valentes de Davi. Estes homens eram extraordinários. Mas antes desses homens serem extraordinários, a Bíblia diz que estes homens foram encontrados por Davi dentro de uma caverna. Estes homens que iriam marcar a história, eles tinham treinamento, eles sabiam lutar, guerrear, vencer, eles sabiam estratégias de guerra, porém, aqueles homens estavam numa caverna. E a Bíblia diz que ali chega na caverna também Davi. Irmãos, caverna tem um significado na Bíblia de quem vai para a caverna é alguém que está amargurado, é alguém que está depressivo, é alguém que está ferido e precisa de ajuda, é alguém que não tem orientação e precisa de ser restaurado. Vemos este adjetivo para a questão da caverna na Bíblia. Grandes heróis da Bíblia foram para a caverna. Caverna é lugar onde a gente se esconde. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão frustradas e correram para uma caverna e não sabem. Estão enfiados em uma caverna. Olha, estar na caverna não significa que você é o ruim da história, que você é o fraco da história. Só significa que você está na caverna e precisa de cura. Precisa que Deus te restaure. A Bíblia diz que este exército, ele estava na caverna. Estes homens estavam na caverna. E a Bíblia diz, ali no texto, a Bíblia vai dizer que eles estavam na caverna angustiados. Eles estavam ali amargurados. A Bíblia diz que os homens que estavam na caverna de Adulão, era o nome da caverna, estes homens, eles estavam amargurados, endividados, eles estavam depressivos, eram heróis, eram vitoriosos, mas estavam na caverna, sem liderança, angustiados, decepcionados, frustrados na vida. A Bíblia diz que eles estavam ali, mas Davi chega, e Deus usa Davi para restaurar aqueles homens. De covardes,
Davi fez aqueles homens se transformarem em valentes. Então os que estavam angustiados agora estão ali na caverna, são restaurados, se tornam valentes e poderosos no que eles faziam. Eles estavam ali aflitos, mas quando eles se relacionam e conhecem a Davi, eles então são transformados em soldados valiosos, poderosos em tudo quanto eles faziam. Ali eles estavam endividados na caverna, mas Davi, a ação da liderança de Davi, transformou aqueles homens em valiosos. Irmãos amados, quando a gente vê o que Davi faz na caverna, como Deus trata com aqueles homens na caverna, junto com a liderança de Davi, a gente entende o que Deus quer fazer com a gente na nossa vida, o que Jesus quer fazer. Davi, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Assim como Deus usou Davi para restaurar os homens que estavam na caverna, assim como Deus usou Davi para tirar a angústia, o amargor, a decepção, a frustração, irmãos, do coração daquele homem, daquelas vidas. Assim, Senhor Jesus também faz conosco. Ele tira a angústia. Aquele que está angustiado, Jesus pode curar a angústia. Ele tira a frustração, ele tira a decepção, ele sara a nossa alma. A Bíblia diz que de homens angustiados, Deus fez daquele homens um exército valioso. Irmãos, não precisa abrir, mas coloca no telão aí. Primeira Crônicas 12:14. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas, para a gente não perder muito tempo. 1 Crônicas 12:14. Maravilha. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército, e o menor tinha o encargo de 100 homens, e o maior de 1000. Vou ler na minha versão aqui, que fica mais claro ainda. 1 Crônicas 12:14 diz assim, este texto, para você ver o que Deus fez através de Davi na vida daqueles homens. Diz assim: estes dos filhos de Gade foram os comandantes do exército. O menor, diga comigo, o menor valia por 100 e o maior por 1000. Significa que o menorzinho daqueles que foram restaurados, ele era mais valioso do que 100 de qualquer outro exército. 100 de qualquer outro exército. O menor do exército de Davi valia mais que ele. O maior do exército de Davi valia por 1000 de qualquer outro exército. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, quando Ele restaura a nossa vida, Ele não nos faz ser um mediano, ou um medíocre, ou um qualquer, mas o Senhor nos transforma em alguém abençoado, poderoso, vencedor, aliás, mais que vencedor. O menor vale por 100 e o maior vale por 1000. De homens angustiados e amedrontados e frustrados, Deus fez isso na vida deste povo. Eu quero dizer que Jesus, o Espírito Santo, quer fazer o mesmo na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. E eu quero aqui entrar num segundo momento dessa palavra. No meio deste exército havia um homem chamado Samar. Qual o nome deste homem? Samar. Vamos repetir? Samar. Samar significa desolação. Desolação é destruição. Desolação é aquilo que não deu certo. Estar desolado é alguém que está destroçado. Qual o nome deste homem? Samar, que significava desolação. Olha, irmãos, nós vamos aprender algumas coisas com este homem.
A Bíblia fala que Samar, ele era um dos heróis, um dos homens que foram restaurados lá dentro da caverna. E nós vamos aprender algumas coisas aqui com Samar. O verso 11 e 12 vai falar sobre Samar. E olha que coisa interessante. Samar era um herarita. Herarita era o homem que morava nas montanhas. Samar era um valente que morava nas montanhas. Ele era um dos principais de Davi. Era um dos homens de confiança de Davi. E a Bíblia mostra algumas coisas interessantes na vida de Samar. Primeira coisa, irmãos, é entender que o nome de Samar, por significar desolação, significa que Samar, o pai dele, quando Samar nasce, certamente o pai dele estava vivendo alguma desolação. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque era natural, quando um filho nascia, o momento em que o pai estava vivendo, servia de inspiração para gerar o nome do filho. Você pode olhar nas filhas de Jó, você pode olhar nos filhos de José, nos filhos de Jacó. Você vai ver que os significados têm a ver com o que ele estava vivendo quando a criança nasceu. Então eu fico olhando que Samar, ele tinha tudo para ser um fracasso na vida. Porque todas as vezes que alguém chamava Samar, ele estava dizendo: olha lá a desolação, olha lá a destruição, olha lá o fracasso. A primeira coisa que nós aprendemos com Samar é que nós não podemos estar refém daquilo que colocaram sobre nós. Existem pessoas que o mundo rotulou como um fracassado. Existem pessoas que o mundo rotulou, colocou um rótulo: você é um pinguço, você é um mentiroso, você é um perdedor. E essas pessoas vivem a vida toda trazendo sobre si aquela tarja, aquele rótulo. Elas nunca rompem, porque elas ouviram e ouvem todo o tempo que elas são fracassados, que elas são um problema para a família. Mas olha, Samar, ele não deixou com que o seu nome, ou o que significava o seu nome, vencesse o seu ânimo. Sabe o que nós usamos, irmãos? É pegar os rótulos e jogar fora. O rótulo de que você é isso ou aquilo, jogue fora. Eu me lembro que quando antes de estar vindo para o ministério pastoral, eu ouvi tanta gente dizer tanta coisa sobre mim. Eu me lembro de um homem que disse assim: você nunca vai ser pastor, você não consegue nem conversar direito. Um ficou sabendo que eu estava aprendendo, pegando umas aulinhas de violão. Aí falou assim: você nunca vai saber cantar uma música, porque você tem, tocar uma música, você tem a mão muito grande. O outro falou assim: uai, mas você não consegue nem se expressar, como é que você vai cantar na igreja? Eu ouvi tantas coisas, que se eu tivesse segurado aquilo na minha vida, eu não teria saído do lugar até hoje. Existem pessoas que pegaram para si alguns rótulos que a sociedade, ou que a família, ou que pessoas colocaram sobre eles, e elas nunca vão ser vitoriosas, porque elas entendem que elas são exatamente o que as pessoas dizem. O pai de Samar chamou ele de desolação, mas Samar se tornou um herói nacional, um homem vitorioso e vencedor, alguém que fazia parte do grupo de elite do exército mais poderoso que Israel tinha. Samar se tornou um homem valioso. Sabe quem decide usar os rótulos? Somos nós. As pessoas podem pendurar a plaquinha, mas se vamos segurar aquele crachá, quem decide somos nós. E eu desafio você a pegar o rótulo que o mundo colocou em você e jogar fora hoje. Joga fora hoje, meu irmão. Aquele negócio que diz: você sempre foi um fracasso, você sempre foi uma perda de tempo. Olha, você é uma barrigada perdida. Quanta mãe fala isso? Esse filho só me dá desgosto, você nasceu só para me entristecer. Hoje
Em nome de Jesus, tira essa plaquinha, joga fora, porque Deus tem um título diferente para você. Ele te chama para ser filho de Deus, vencedor, vitorioso sobre esta terra. Te calabaçai. Samar, irmãos, mostra para nós também o seguinte, que a oportunidade de escrever a história, a oportunidade de crescer nunca vai chegar para aqueles que fogem. No verso 11 diz que Samar, os filisteus se levantam e eles vão tomar a terra, o campo de lentilhas. Eles vão tomar a terra. Quando os filisteus, o povo inimigo, vem para roubar o campo de lentilhas, o povo de Israel foge. Todo mundo foge. Mas a Bíblia diz que ficou lá. Quem é que ficou? Samar ficou no meio do campo. Samar está no meio do campo. Irmão, quem foge nunca vai experimentar o melhor de Deus. Quem foge nunca vai escrever o seu nome na história. Quem foge nunca vai viver grandes milagres da parte de Deus. Grave isso. Talvez eu estou pregando para gente que está fugindo para o chamado de Deus. Deus te chamou. Talvez você está aqui perguntando: olha, eu tinha tantos amigos ao meu redor lá no mundão, por que só eu converti? Porque há um chamado, há um escolher de Deus. A mão de Deus, do eterno Deus, te separou. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente fugindo desse chamado. Tem gente que está fugindo por causa do medo. Tem gente que está fugindo porque não quer compromisso. Tem gente que está fugindo por um tanto de coisa. Mas eu vou dizer para você, quem foge nunca experimenta o melhor que Deus tem. Deus vai usar quem fica. Deus vai usar quem se compromete. Deus vai usar aquele que não tem medo e que vai permanecer na posição. Que coisa interessante. Todo mundo foge, mas ele ficou. A oportunidade de Deus aparece para quem não foge. Não fuja não. Nessa pandemia muitos fugiram. Muitos estão fugindo até hoje. Tem muita gente que está fugindo do casamento, fugindo das responsabilidades, fugindo do seu chamado ministerial. Até quando você vai ficar fugindo? Só quero dizer que você nunca vai experimentar o melhor de Deus enquanto você estiver fugindo. Tem gente fugindo. Pare de fugir. Deus está te chamando. Terceira coisa que aprendemos, que nós precisamos entender, que ainda que fiquemos só, ainda que todos nos abandonem, o Senhor será conosco e nos dará vitória. A Bíblia diz que todo mundo fugiu e Samar ficou sozinho. Irmão, ficar sozinho é difícil. Se sentir abandonado é difícil. Quando você tem que fazer alguma coisa e aquelas pessoas que você contava te abandonam, não queira essa dor não. Não queira viver isto. Não queira viver. Os pastores que eu me relaciono, que eu conheço, todos eles sabem o que é isso. Quando a luta vem, todo mundo foge, fica só ele. Estar sozinho é difícil. É ou não é, irmão? Tem mulher que está aqui me vendo que quando precisou do marido, o marido fugiu. Ela teve que encarar a criação de uma criança sozinha. Que tem homem que ele é só homem para fazer o filho. Ele não é homem para encarar o dia a dia de criar a criança. De ensinar, de ser o pai. Aí foge. É duro ficar sozinho. Sim ou não, igreja? É ou não é, igreja? É duro ficar sozinho. Samar ficou sozinho. Sozinho. Todo mundo foi embora. Às vezes, irmãos, a gente como pastor, a gente tem um propósito com Deus. Às vezes Deus falou algo que não falou para você. E eu vou dizer para você, não para minha vaidade.
Deus me falou e me fala coisas a respeito dessa igreja que você nem sonha. E você sabe qual a maior dor de um pastor? É porque ele sabe o que o povo não sabe. Ele sabe o que o povo não sabe. Você sabe, o maior líder que passou nessa terra, tirando Jesus, no âmbito bíblico, não foi Abraão, não foi Davi. Quem foi? Moisés. Moisés era um homem sofrido ou não? Era. Por que Moisés sofria? O escritor do livro de Salmos responde: porque Deus mostrava os caminhos para Moisés e mostrava os sinais para o povo. O povo só via os sinais, mas Deus falava os caminhos para Moisés. Às vezes o pastor, ele sofre por quê? Porque ele sabe os caminhos. Mas o povo que pensa que sabe o caminho, ele só vê os sinais. É duro você saber os caminhos e não conseguir arrastar o povo pelo caminho. Esse foi o sofrimento de Moisés. E aí às vezes você tem o projeto, mas na hora que você olha, todo mundo foi embora. Eu quero dizer a você, não tenha medo. Se todo mundo fugiu, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu quero dizer que sozinho Deus revelou para Moisés na sarça ardente. Sozinho Deus visitou Elias na caverna. Sozinho estava ali aquela criança Ismael lá no deserto chorando, sozinho no deserto. E Deus falou e salvou aquela criança, fez dele um grande povo. Sozinho estava João na ilha de Patmos, e lá Deus estava revelando, Jesus revelou todo o futuro dessa terra para aquele homem. Sozinho, lá no deserto, Jesus resistiu ao diabo, e os anjos vieram e serviram a ele. Não tenha medo de estar sozinho, porque quando a gente está sozinho, porque a gente se comprometeu, Deus honra a nossa vida. Todo mundo pode fugir, mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quem está me entendendo, diga amém. Estou caminhando para o final. Nós aprendemos com Samar algo interessante, irmãos, que nós precisamos defender o que de fato tem valor. Quando os filisteus vieram, o povo filisteu veio para tomar o quê? Um campo de lentilhas. Quando Samar está defendendo aquele lugar, Samar não está defendendo as lentilhas. Samar está defendendo um pedaço de terra. Mas que diferença tem? Porque as lentilhas você pode ter quando você quiser. É só plantar que você vai colher. O pedaço de terra nem sempre. O que significa isso? Porque tem gente lutando por coisas fúteis. Coisas que vão e vêm. Coisas que não têm valor. E o principal eles estão perdendo. Vou clarear para você. Tem gente correndo atrás da roupa boa, do carro zero. Tem gente correndo atrás de boa fama. Tem gente correndo atrás de tanta coisa que passa com o tempo. E está perdendo o campo de lentilhas dele. O que é o pedaço de terra? O que é o campo? O campo é a família, é a esposa, é os filhos, a fé, a salvação, é o ministério. Por qual coisa você está lutando? Samar não estava lutando pela lentilha que tinha no campo. Ele estava lutando pelo pedaço de terra onde tinha lentilha. Tem gente que está lutando por coisa errada. Eu vejo tanto jovem que antes levantava a bandeira do evangelho, agora está levantando a bandeira da linguagem neutra, da ideologia de gênero, do ele não, do Lula sim. Trocaram as bandeiras. Lute por alguém, por algo eterno. Lute por algo que vai mudar a sua história. Eu não estou falando de política, eu estou falando de Jesus. Lute por algo que vai valer a pena.
Eu vejo quantos artistas venderam milhões aí, ficaram ricos, e estão no 5º, no 8º casamento, porque ganharam a lentilha e perderam o campo. Ganharam fama, mas perdeu o principal, perdeu a família. Quanta gente assim. Irmão, lute pela coisa certa. Lute por aquilo que vale a pena. Por aquilo que vale a pena. Por qual coisa você tem lutado? Às vezes a gente dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, lutando por algo que não vale a pena. O filho cresce e a gente nem vê. A gente não sabe de nada, porque a gente está correndo atrás de outra coisa. Irmão amado, existe um terreno, existe um campo, que é a base. O campo é a base, a família é a base. Lute pelo seu casamento. Ame, abrace, beije, esteja apaixonado por essa mulher. Restaure o seu casamento. Isso é cuidar do campo, é defender aquilo que é o mais importante. Às vezes eu vejo pessoas que ele enfeita a casa fica bonita, mas o casamento está um frangalho. Está um frangalho. Vive de aparência. Vive de aparência, irmão. Lute não pela lentilha. Lute pelo campo, que a lentilha acaba, mas o campo, quem tem o campo tem lentilha quando quer. Lute pelo principal. Existem coisas que não valem a pena. Tem gente que está vivendo uma vida errada e perdendo o principal. Está curtindo e vai perder o principal. Depois vai chorar. E eu vou dizer a você, teve uma vez que eu fui a um velório, e eu já fui em muitos velórios. Eu estava lá num velório, eu terminei de falar num velório ali. Alguém veio do outro velório e falou assim: não, nós queremos o senhor nesse velório. Aí estou lá no outro velório. Aí não, que eu terminei de falar num velório, no segundo velório, aí eu olhei o outro velório do lado. O outro velório do lado só tinha o caixão com o corpo. Não tinha ninguém para velar aquele corpo. Eu fiquei ali cerca de 1 hora. Não apareceu ninguém para velar o corpo. O caixão estava lá sozinho. Caixão com a pessoa, né? Estava lá sozinho. Aquilo ali me marcou. Eu fiquei olhando assim. Talvez essa pessoa lutou por tanta coisa, mas o principal ela não lutou. Isso me faz lembrar Samar. Samar podia ter lutado pelas lentilhas. Não, mas ele lutou pelo campo. Essa é minha terra, ninguém toma ela. E a Bíblia diz que ele ficou sozinho. E ele defendeu aquela terra, sozinho. E todos os inimigos que vieram contra ele morreram. E a Bíblia diz que Deus deu um grande livramento para Israel naquele dia. Feche os seus olhos. Querido e bondoso Senhor, pregada foi a tua palavra, e eu creio que o Senhor falou ao coração deste homem que me ouve e desta mulher. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, que receberam sempre um rótulo que eles têm carregado com eles, mas um rótulo que tem limitado aquilo e o potencial que o Senhor tem para eles. Senhor, quantas pessoas têm fugido, como aqueles filisteus fugiram. Talvez esta pessoa está fugindo de Jesus, fica morrendo de medo de alguém convidar ele para aceitar Jesus. Senhor, mas a gente aprende aqui nessa palavra que, Senhor, aquele que foge nunca vai experimentar o melhor do Senhor. Aqueles que vivem fugindo, eles nunca vão experimentar a graça e a unção do Senhor. Deus, quanta gente está aqui se sentindo sozinha, se sentindo desamparada. Meu Deus, mas faz ela perceber que o Senhor está com ela, que o Senhor é poderoso para fortalecê-la, que o Senhor é poderoso para dar a ela vitória. Mesmo sozinha, nenhum mal acontecerá a ela, porque o Senhor está com ela.
Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos colocar os olhos em coisas de valor. Ó Deus, quanta gente lutando por coisas passageiras e perdendo, Senhor, o principal. Tem quanta coisa, tanta gente lutando por coisas que têm a sua importância, mas não são as principais. Quanta gente se matando por um carro, por uma casa, ó Deus, por cargos na igreja, Senhor. E quanta gente perdendo a esposa, o esposo, o filho, perdendo a família, Senhor. Quanta gente perdendo a fé, perdendo o seu ministério, perdendo o principal, a salvação, Senhor. E nesta hora, Deus, nós oramos e pedimos que essas lições da vida de Samar estejam na nossa vida, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, grava isso no nosso coração. É o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Rei. Vamos aplaudir o Deus que muda a nossa história. Não fuja. Não use os rótulos que as pessoas querem colocar em você. Você é filho de Deus e vitorioso em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu quero terminar falando do projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de vida 2022 está chegando aí. Projeto de vida não será mais um da sua vida, não. Será algo sobrenatural. Na Santa Ceia de novembro começa o projeto de vida. E nós vamos até a ceia de dezembro. Então, vamos estar juntos nesse projeto de vida. Você vai me ouvir falar nos próximos cultos do projeto de vida. Amém? E olha, projeto de vida 2022, nós vamos ter período de oração de 12 dias. Os que quiserem vir pela manhã, a igreja todo dia está aberta às 6 da manhã. Você pode vir às 6 da manhã. Se você não quiser, você vai poder vir à noite orar. Orando, e nós vamos gerar aí um novo projeto e entrar para 2022 sem Covid, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Sem Covid, para a glória de Deus, e caminhando e realizando sonhos e projetos em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Quero também dizer que dia 6 de novembro, primeiro fim de semana de novembro, dia 6, sábado, dia 7, domingo, é aniversário da nossa igreja. Diga, é meu aniversário. Nós temos 2 datas, né, irmão? Esse é o segundo, né? Então, olha, porque a igreja somos nós. Essa igreja vai estar comemorando 40 anos de existência, 40 anos de história. A história da igreja é riquíssima dessa igreja. Olha, irmãos, eu quando vou às convenções estadual e também nacional, não fica nenhuma convenção sem eu encontrar com alguém que foi daqui. E falar lá o pastor do Nazaré, lá como é que está aquele povo lá? Aí começa a contar a história todinha que ele contou da outra vez. Aí conta a alegria de contar que, olha, eu era de lá, na época do pastor fulano, na época do pastor Beltrano, né? E quem é aqui da época do Dário aqui? Tem alguém da época do Dário? Ah, tá ali a irmã Ana, tá ali a irmã Vera, quem mais? A irmã Marta. Quem pegou a época do Dário aqui? ela não fala, né? Você tem, tá ali a Eliane. A Eliane já tem. É 002, né? A plaquinha de patrimônio ali da Eliane ali. Então, olha, irmãos. Quem é que é da época do Everaldo? Quem pegou aqui o pastor Everaldo? Ah lá, as irmãs lá. A irmã Ildete, a irmã Glória, né? E assim por diante. Passaram-se 9 pastores aqui, titulares, né? Outros também vieram como auxiliar. Mas titulares, 9 pastores. Eu sou o 9º. E estamos aqui há 20 anos. Essa igreja tem muita história. Vamos celebrar a Deus? Olha, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu vou para essa festa com muita alegria.
por saber que Deus está me dando a graça. Eu cheguei aqui na